A vida dos homens é basicamente governada pelo medo. Cara, você concorda com essa frase? Quem disse isso foi o James Hollis, um autor da psicologia analítica, no livro Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens. E no vídeo de hoje eu quero conversar mais com você sobre essa emoção que pode atrapalhar a tua vida. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia da forma mais simples que for possível. James Hollis, como eu falei, é um autor da psicologia analítica e ele colocou essa frase como um dos 8 segredos que os homens carregam. Nesse livro ele fala bastante sobre a construção da masculinidade e como essa construção pode diminuir o potencial de alguns homens. No livro ele conta esses 8 segredos e ele aponta também para uma cura desses problemas que ele vai apontando e identificando ao longo da construção da masculinidade. No contexto dessa frase, a vida dos homens é basicamente governada pelo medo, ele não quis dizer simplesmente que os homens são covardes, mas sim que eles podem estar deixando de olhar para uma parte que pertence a eles. Medo pode ser entendido também como aquilo que a gente sente quando a gente não sabe o que vai acontecer. E olhando para o medo a partir dessa definição, a gente pode entender que o que o Hollis quis dizer aqui é que há uma parte que os homens não sabem que são... É que há uma parte que os homens desconhecem sobre si mesmos e por isso a temem. Diferente do que as mulheres aprenderam durante a vida, os homens não aprenderam a olhar e a lidar com os seus sentimentos, principalmente com seus medos. Até porque fazer esse movimento, de olhar e lidar com os seus sentimentos pode colocar em xeque a tua própria masculinidade, já que homem não precisa perder tempo com essas coisas, E claro que também há o medo da impotência, de você passar por uma aprovação e não obter o resultado desejado. Impotência aqui eu não falo no sentido de desempenho sexual, tá, gente? Eu falo no sentido de poder também, de potência, de forma geral. E aí, na tentativa de manter esse poder, de manter essa potência, muitos homens deixam de olhar, inclusive para o seu próprio medo, na tentativa de manter o controle, como se realmente estivesse ignorando que aquele medo, que aquela ressalva existisse ali. Mas, gente, ignorar uma parte da gente é uma das coisas mais perigosas que se pode fazer. Você já viu uma pessoa tomada pela raiva e agindo de maneira praticamente irracional ali, sem lógica nenhuma? Provavelmente aquele tema que provocou a raiva nela, que ativou a raiva nela, ou então a própria raiva, é um tema, um conteúdo que está muito inconsciente nela. E o conteúdo que é inconsciente, ele age de forma automática na gente. Quando a gente conscientiza as coisas que nos acontecem, quando a gente coloca a luz da consciência, não sei se vocês já ouviram essa expressão, fica mais fácil da gente ter o controle, porque a gente age a partir da nossa consciência, não é mesmo? A partir do nosso inconsciente também, mas com o controle a gente age a partir da nossa consciência. E tudo que a gente nega sobre a gente mesmo pode se tornar inconsciente. Então fiquem atentos a essas partes de vocês que vocês sabem que pode ter algo teu ali, mas que você não gosta, não ignora como sendo teu. Tá, até agora eu tô falando do medo de uma forma mais global na vida e na masculinidade dos homens. Mas vamos falar do medo como uma emoção. O medo é uma emoção normal, natural e esperada que coloca a gente em alerta a possíveis perigos que podem nos ocorrer. Então é importante que a gente sinta medo em algumas situações. Mas se o medo ele tá aparecendo aí como um sintoma ou como uma manifestação para você cumprir com um padrão de masculinidade que nem é o seu, cara, ele vai estar te atrapalhando muito mais do que tá te ajudando. O próprio James Hollis, ele aponta como uma cura para essa ferida dos homens que eles deixem de se envergonhar por aquilo que eles sentem. Justamente, gente, porque o medo de não ser aceito, o medo de ser reprovado em alguma situação, o medo de não dar certo, seja lá o que dar certo for, pode te impedir de estar realizando ali o potencial de você realmente se tornar quem você é. Então, deixar a vergonha de lado pode ser o primeiro passo para você conseguir olhar para o teu próprio medo e não ser mais submisso dele. E eu sei, essa não é uma tarefa fácil, tá? Vai ser bem difícil mesmo. Mas você pode começar simplesmente identificando, nomeando, reconhecendo a existência daquele medo, sabe? E depois, conforme você vai criando intimidade, algum tipo de relacionamento ali com aquele medo, sabendo quando é que ele se manifesta, quando é que ele tá mais despotencializado ali, você pode começar a pensar em mudar essa tua relação com o medo. Quando eu falo aqui que o medo ele pode te impedir de você se tornar quem você realmente é porque geralmente a gente foca ali
em 1, 2, acredito que até 3 padrões do que é masculinidade, do que é ser homem, e a gente acha que só existem esses 3 modelos de ser homem. E tudo que foge desse modelo, a gente diz que não é bem aceito, que não pode ser assim, que isso não é coisa que homem faça. Só que eu tô aqui pra falar pra você que existem muitos, mas muitos mais padrões de ser homem. Na psicologia analítica, a gente tem um conceito que a gente chama de arquétipo. Eu posso depois falar melhor pra vocês sobre esses arquétipos. Mas os arquétipos, eles são basicamente esses padrões de comportamento, como se fosse realmente um conjunto ali de características para determinar alguma coisa. E a gente tem esses diferentes padrões que a gente pode acessar na nossa vida e se identificar mais com uns, mais com outros. Um bom exemplo desses padrões são os deuses da mitologia grega. É interessante a gente olhar para a mitologia e pensar nesses padrões que os deuses exerciam. São formas de exercer a masculinidade muitas vezes. E eles são ilimitados, a gente não conhece todos eles. Mas não é porque ele está mostrando ali uma faceta da masculinidade que não é tão conhecida assim que você deixa de ser homem ou que aquilo deixa de ser masculinidade por conta disso. Por isso, esse movimento mais introspectivo, mais introvertido de você olhar, reconhecer quem você realmente é e identificar ali que aquilo pode ser sim uma expressão da sua masculinidade é super importante. Bom, quero saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me conta aqui nos comentários se você já deixou de fazer alguma coisa que é importante pra você pelo medo que você sentiu. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa um like aqui se você gostou e não se esquece de se inscrever no canal. Semana que vem tem mais um vídeo novo na quarta-feira às 18 horas pra você. Um abraço e até já!